Raul, a gente está muito empolgado de ter você aqui hoje. Eu agradeço muito a você. Muitas das pessoas aqui hoje são meus alunos, com mestrado, doutorado, e, com exceção da Cecília, que é minha conselheira e agora vem sendo minha colega por mais de 20 anos. Nós somos os líderes da nosso grupo de pesquisa e estamos muito empolgados de tê-lo conosco nesse momento para discutir a sua pesquisa e falar sobre ela. Então, muito obrigado por estar aqui hoje e pela oportunidade que os meus alunos vão ter de tê-lo aqui no Zoom. Mas, como eu disse antes, espero que logo nós também possamos recebê-lo aqui no Brasil para você visitar os nossos projetos e trabalhar conosco e pensar em formas de refletir em relação à nossa realidade e também compreender um pouco mais sobre os projetos que fazemos. Normalmente eu passo mais tempo com eles apresentando todos, mas devido a termos uma agenda bem apertada hoje, eu vou dar um espaço para você dizer o que você preferir, para que todos façam perguntas em relação à sua pesquisa, se você estiver tudo bem com isso. E aí eles podem se apresentar conforme formos seguindo no processo. Tudo bem para você? Sem problemas, com certeza. Independente do formato que você preferir, tá tudo bem para mim. Eu estou feliz em ajudar né, com essas colaborações internacionais. Acho que elas vão ser chave para a compreensão e para mim a ciência e o acadêmico, se não baseado na generosidade intelectual, eu acho que a gente não tem base nenhuma. Então, muito obrigado por me receber aqui. Eu vou fazer uma apresentação breve. Quando eu digo breve, não acredite completamente, porque o breve para um acadêmico geralmente é uma palavra bem utilizada com flexibilidade. Então, eu sou um antropologista econômico de treinamento, meu PhD em arqueologia, eu combino isso com análises econômicas e diferentes tipos de materiais para compreender, assim como analisar os arquivos históricos de comércios antigos para entender por que entre 15 e 18 antes de Cristo a gente começou a observar muito dos estudos que existiam ao longo das costas, especialmente na África e no Oceano Índico e no Mediterrâneo, ao longo do Atlântico e outros oceanos, mas basicamente 15 a 90% desses portos entraram em colapso globalmente. Basicamente, a gente vem eu realizei essa pesquisa na minha dissertação e fiz uma comparação, especialmente na África, os portos presentes lá, para criar esse módulo. E, incidentalmente, a gente criou uma proposta bem grande que eu venho trabalhando com as pessoas na iniciativa ambiental em Notre Dame, e muitos engenheiros e climatologistas e arqueologistas trabalharam junto. Basicamente, a gente pegou esse modelo antropológico desenvolvido na minha dissertação e transformei ele num modelo matemático para tentar compreender por que quando você tem tempos de boom, né, de ascensão e a economia está ascendendo e você começa a ver, de repente, a criação de equidades. E, sabe, quando você tem a maior parte dos lugares entrando em colapso e poucos lugares se tornando maiores e o poder, a riqueza está se concentrando na mão de poucos. Então, a gente combina abordagens antropológicas, científicas no modelo para basicamente demonstrar por que isso está acontecendo, sob quais condições os sistemas regionais entram em colapso. Basicamente, você ou está se adaptando, se tornando igual, ou todo o sistema entra em colapso, basicamente. E você tem ainda mais inequalidade, e isso entra em colapso no nível regional. Outra parte da minha pesquisa trabalha com outros tipos de economia, com economias de refugiados. Então, o trabalho é realizado ao leste da África, no norte da Quênia, Sudão, Somália, Etiópia. A gente chama isso as áreas de piquenique do mundo.
ao longo dos anos, a gente passou algum tempo nas zonas de guerra, a gente desenvolveu um senso de humor meio macabro, que basicamente te mantém são, quando você observa coisas terríveis acontecendo. Então, basicamente, eu comecei com esse trabalho quando eu entrei nesse campo de refugiados, nessa reunião, eu estava fazendo um hitchhike aí, quando eu estava entrando nas zonas de guerra, e eu fui para Juba, isso foi em 2018, e eu acabei aterrissando nesse campo de refugiado, que parecia um campo de refugiado, que a gente costuma ver, assim, né, pessoas fazendo fila para comida e tudo mais, mas tinha uma loja de conveniência, múltiplos bancos, então tinha uma economia parecida com daqui, que a gente costuma ouvir, que precisa ser observado. Então, na verdade, isso foi o meu primeiro estudo, quando eu fiz um mapeamento da economia comercial, do que estava acontecendo, em cima de uma economia de alívio, e essas economias pastorais, que eram muito diferentes também. Eu devo pausar para permitir a interpretação? There is another room around where people have to get in case they want to listen to it in Portuguese. There is an icon on. Oh, I see. Okay. So while you are speaking, they are translating for the person. Oh, So just because some people enter late, can I just repeat this to everyone? sure, please. Eu vou repetir isso para todos. Precisa de interpretação, entra no ícone interpretação aqui na parte de baixo e vai para lá para ouvir em português, gente, tá bom? Não perca de ouvir direitinho lá. Okay, sorry, Raul. So in case they need to just go to another room, you just go with the flow. Okay. I suppose it's okay for them. If not, they would come here, and they did. Cool, sounds good. Okay. So the first. Legal. Então, o primeiro projeto que eu realizei, basicamente, foi entender como as economias são baseadas uma em cima da outra, os diferentes fatores. E o que a gente fez, na verdade, a gente mapeou toda a rede do fluxo de bens e produtos e os relacionamentos dos comerciantes e por aí vai. E aí, como costuma acontecer com muitas pessoas da parte política, né, liga para você e fala assim, eu li seu trabalho, é muito interessante, e você, de repente, é o que eu chamo de o diabo te tentando, né? Não como política é o diabo, né? Mas aí tem essa tentação com os acadêmicos em formas que a gente consegue imaginar. É como uma pequena droga, sabe? E aí eu passei 7 anos trabalhando com o Banco Mundial, com a UNCE, o Fundo de Trabalho à Comida Mundial, o Trabalho de Saúde dos Estados Unidos e por aí vai, para compreender, sabe, que não é a economia de alívio que acontece no acampamento, mas a amplitude da natureza política e econômica e como isso é administrado, quais são as realidades de fato que não tem nada a ver com moralidade, mas tem a ver com lei. Por exemplo, quem é um refugiado? É uma pergunta legal, certo? Basicamente, está baseada numa definição em particular que foi concordada. Mas quando a gente observa padrões de imigração das Américas, a maior parte das pessoas não se qualificam como refugiados dentro dessas condições. Mas ainda assim, as pessoas estão buscando refúgio. Ser um refugiado é uma categoria legal. Buscar refúgio, basicamente, é o que as pessoas fazem quando existe qualquer tipo de força que está deslocando essas pessoas. Então, ao longo dos anos, é mais ou menos esse projeto que foi crescendo. A gente realizou alguns trabalhos em Bangladesh, na Uganda, nas Filipinas e na Sérvia. E no ano passado, eu voltei e eu comecei a focar nas regiões locais da Quênia para essencialmente dizer, tá bom, então você tem esses 2 campos de refugiados enormes, mais de milhões de pessoas, e você tem os ambientes, estão rodeados de comunidades que estão também empobrecidas e marginalizadas, e de fato, para os governos locais, eles dizem que essas comunidades host, que são empobrecidas e marginalizadas, eles, na verdade, preferem as Nações Unidas do que o próprio governo, porque
é porque eles não se importam, né? A não ser quando a gente está falando de votação. Então, com a ONU, pelo menos, você tem um pouquinho de preocupação que não existe nos governos locais. Então, basicamente, as pesquisas arqueológicas expandidas ao modelamento e tudo mais, e você tem essas pesquisas com os refugiados, e a gente quer tentar, basicamente, compreender como esse novo padrão de desenvolvimento de refugiados acontece, que é a resposta, a estrutura de resposta a refugiados, que faz parte do Compacto Global de Refugiados e Migrações, onde existem 4 objetivos. O primeiro é reduzir a pressão nos países anfitriões, e o segundo é criar um seguro refúgio de comunidades integradas e os seus anfitriões. O terceiro é a patriação para os países de origem. E o último é uma coisa que a gente sabe: ninguém quer refugiados, a gente sabe disso, nem seus países natal, porque a guerra que eles desviaram foi apoiada por uma nova guerra, por 20 anos atrás, ou talvez até mais. Então, por exemplo, na Somália, quando as pessoas retornam, eles voltam e eles entram 3 milhões de IDPs, né? Tem milhões de pessoas morando na Somália no momento, então a escolha são morrer num acampamento na Somália ou na Quênia, então eles preferem voltar para a Quênia, porque pelo menos com a presença da ONU lá, tem uma certa esperança que algo bom vai acontecer. E é engraçado, porque quando eu comecei meu trabalho nos campos de refugiados, eu comecei como um crítico da ONU. Sabe, aquela ideia de é uma coisa terrível, humanitária e tudo mais. Então, eu passei mais de 2 décadas trabalhando nesse campo em particular, e eu percebi que, por mais ruim que o sistema da ONU seja, a outra alternativa é tão mais horrível, horrenda, do que o ONU não estar lá. Por exemplo, esse vão, essa lacuna aí dos países que criaram esses asilos, esses centros de detenção de imigrantes e por aí vai. Ninguém quer morar mais que um dia, porque a chance de ser agredido, né, é muito alta. E de uma forma estranha, me deu essa visão, esse insight da necessidade de espaços humanitários em relação ao quão horrível é morar lá. Eu essencialmente chamo isso de não vai ficar melhor que isso, esses campos de refugiados, porque a alternativa é que, se você remover esses campos de refugiados, onde você vai colocar as pessoas? Ninguém quer recebê-las. Os liberais, os progressivos, os marxistas, os capitalistas, ninguém quer os refugiados, porque, no fim, as pessoas podem falar grande, falar bonito, eles amam dizer, a gente deve fazer isso ou aquilo, mas até você colocar isso quando você fica falando sobre isso, você está seguro, porque não foi feito e não vai ser feito. E mesmo que as pessoas mais progressivas tomem controle, elas também vão fazer as mesmas coisas que as pessoas vêm fazendo com os imigrantes por milhares de anos. Controlar o movimento de imigrantes ao longo de fronteiras geopolíticas ou culturais, e isso é um aspecto do trabalho que eu faço, então. Monitorar os imigrantes, refugiados, migração, os conflitos, genocídios. Então, é tentar observar isso em termos de saúde. Então, a gente coleta dados biológicos, nutrição, a gente coleta pele, a gente coleta amostras de sangue para analisar anticorpos, estresse, a gente coleta unha para cortisol. Então, o que a gente está fazendo aqui, de fato, é localizar e mapear trauma nesses trabalhos em particular. E tudo que você lembra do como era nos dias de início da pandemia, certo?
quando todos ficamos em casa, sim. E eu me lembro falar com os meus amigos refugiados, e o que eles me falaram era: bem-vindo ao mundo dos refugiados, você tem agora, você saiu do seu normal por completo. E essa é uma das experiências mais traumáticas que você pode imaginar. E o que a gente está tentando fazer é deslocar o trauma da violência, o trauma da incerteza de morar num campo de refugiados, e você tem os traumas aí também de choques constantes e pobreza e tudo mais. Então, combinação da análise de redes, engenharia hidrológica, ambiental, trabalhar com as comunidades para essencialmente compreender as relações entre fé, crença, capital social, saúde física e, basicamente, as diferentes indústrias que tentam construir oportunidades e por aí vai, e porque elas fracassam, então a gente tenta modelar isso a nível regional, local, e o trabalho arqueológico está tentando modelar isso, o urbanismo, o clima a longo prazo, para centenas de anos. Ambos para criar modelos preditivos para entender o que vai mudar ao longo prazo e em condições extremas. E uma das razões que a gente foca nesses campos de refugiados que é uma coisa que a gente pode esperar com muita confiança no 21º século, é que as coisas vão piorar. Se para melhorar, vai ter que piorar mais. Eu não quero ser pessimista por completo, mas é a nossa situação atual. E a migração, a criação de refúgio, as pessoas fugindo de situações climáticas ou violência ou tudo mais, muitas vezes essas coisas começam a acontecer juntas. O clima, essencialmente, quando você tem áreas de inundação, as pessoas fogem, você cria insegurança alimentícia, aí você tem migração, e aí, na sua vez, criar mais violência, a construção de recursos e por aí vai. Então, se essa vai ser a norma, se os refugiados não vão para lugar nenhum, e aí a gente vai ter que desvendar formas de manter os espaços aí para essas milhões de pessoas vivendo nesses lugares extremos, e qual a situação nesses lugares aí, entre esses outros lugares? Como a gente consegue realizar isso para que elas estejam melhor, do menor palatável no momento? A gente não espera políticas ou desenvolvimento de primeiro mundo, porém são lugares que permitem que as pessoas sobrevivem e, conforme elas vão sobrevivendo, elas mantêm a esperança, se não para elas, mas para as crianças delas, os seus netos. E como que a gente pode pegar essas pessoas que moram numa sobrevivência mínima e eleva isso? Basicamente, o que a gente está falando é que a gente quer transformar o mundo e tornar o mundo nesse lugar feliz aí. E como a gente pode melhorar só um pouquinho, porque é a realidade deles. E no topo e nos seus corações, eu já falei com muitas pessoas, pessoas de boa intenção e tudo mais, mas a sensação de pensar em a pessoa morando no seu quintal, um refugiado, muito poucas pessoas vão aceitar isso, né? Ok, pode vir morar. Alguém pode ser generoso até ser o seu quintal. Então, tentar criar soluções mais pragmáticas ou intervenções mais pragmáticas para realizar a solução de problemas, ao invés de realizar recomendações, sabe? Ou impor soluções que não têm chance nenhuma de progredir, além do que uma lista de desejos acadêmicos, né? Eu vou parar e eu vou, se vocês tiverem quaisquer perguntas ou alguma pesquisa ou coisa do tipo, eu vou adorar responder. Connected to many things that you mentioned, because they both. Vou perguntar para Vanessa e Marisol, porque a pesquisa delas tem muito a ver com o que você mencionou. Elas fazem pesquisas com imigrantes presentes no Brasil, os traumas e as dificuldades do sofrimento
causado e na conexão também. Como você comentou, as pequenas coisas que você pode fazer para tornar a vida mais suportável. Eu acho que talvez elas possam falar um pouquinho mais e como isso tem a ver com o que você mencionou. Eu quero também que você volte para o primeiro assunto, porque eu ainda me lembro do da química, das coisas da física que você discutiu comigo, e isso é muito interessante mencionar também, porque a gente fala das condições sociais das pessoas, mas depois que elas falarem dessa parte, eu gostaria de mencionar a outra parte que você deu uma pincelada. Então, quem vai falar primeiro, Marisol ou Vanessa? Vocês querem falar inglês ou português? Eu acho que é melhor Eu falar acho que eu posso português. português também. Pode ser? Facilita, gente. No, I mean, okay. Acho que a Marisol saiu, não sei. Go to the... Não, mas só tá aqui. Tá aqui. The icon below here is interpretation. Can you see Você it? pode clicar no ícone para ver a interpretação? O senhor está vendo? Onde que é? Ah, é na parte de baixo. Você vê a interpretação. Clique, por favor, em interpretação. Interpretação em inglês é um mundinho, pessoal. Vocês podem avisar? É um ícone de mundo. Oh, okay. The interpretation icon. Okay. So what should I change it to? You just change to Portuguese, because then they... Não, I know em inglês, pessoal. Pede para ele escolher o idioma inglês, por gentileza. Professora, está me ouvindo? Idioma inglês, por favor. Alguém está ouvindo a intérprete? E a gente checa com o Raul. Tá falando lá? Posso, Fê? Pode pedir para ele colocar no canal do inglês, por gentileza, Vanessa? Pode falar, Van. Será que tem alguém ouvindo a intérprete? Pode falar, Van. Deixa eu ver. Testando o canal da intérprete. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu fiz a troca, Fê. Não sei como avisar para ele. Você não faz troca nenhuma, você fica na sala mesmo, você só fala. Então tá bom. Boa noite, professor. Eu sou a Vanessa Caires, professora de língua portuguesa, e a minha área de atuação é a educação. Eu sou professora, só sei ser professora, e é desse lugar que eu falo, a partir da minha experiência com os estudantes, de ensino fundamental. Então, por meio da literatura, eu sensibilizo os estudantes para a causa do imigrante, do refugiado, e o meu projeto de pesquisa de doutorado visa trazer essas temáticas, sensibilizar os estudantes para a temática do refúgio, da migração forçada, para que esses estudantes entendam um pouco mais desses fenômenos que afetam diretamente essa ferida que causa nos direitos humanos em todo o mundo e que também, e que se ainda em menor escala, mas também afetam os estudantes, as pessoas que chegam aqui no Brasil. Eu gostaria de saber se a sua pesquisa traz algum olhar relacionado ao campo da educação, os estudantes que vão para a escola, as crianças que ficam sem estudar, ou ainda se tem alguma pesquisa que vise a sensibilização dos estudantes não refugiados, os estudantes que estão consolidados em seus países, mais para a sensibilização da causa, formando novas gerações para repensar essa dinâmica, para que não haja tanta exclusão frente aos conflitos que existem no país, já que eles são crescentes e não temos uma perspectiva boa daí para frente. Como sensibilizar e trazer esse olhar a partir da escola, por favor. Raul, if you can now come back to the main room. Okay. I can stay there. No, thank you for that. So if I got you correctly, so you're looking at Muito obrigado. Só para eu entender direitinho, você está olhando você está estudando educação de refugiados e quanto aos imigrantes? Perdão,
O que eu quero perguntar é, quando você fala de educação, você está falando na instrução formal dentro da sala de aula ou está falando de instruções vocacionais? Formal? Bom, então eu recentemente mostrei uma pesquisa aqui na tela, no chat, perdão, da Belina, que é uma antropóloga da educação, e ela trabalha para a Universidade de Michigan. Nós dois trabalhamos em uma pesquisa que discutimos a política da educação aos refugiados e os problemas nela. Tenho também alguns outros alunos que olharam refugiados em Uganda, no campo de refugiados de Kigali. A verdade é que a educação de imigrantes e de refugiados depende na forma em que a sociedade que recebeu e que tem a tarefa de providenciar a educação, sabe? Então, a gente se preocupa como eles acham que o futuro do refugiado deve ser. Então, digamos que você é um refugiado e está estudando no currículo nacional. A ideia básica é que você não devia estar lá. Você tem que voltar para sua casa ou outro lugar. O seu destino não é perene naquele país que te recebe. Então, o que ocorre é que você recebe uma educação em que há um atraso nos imigrantes, sabe? Eles pensam, sabe, essa parte é a parte que vai te ajudar você a voltar para casa, não importa se é no Quênia, no Brasil. Então, quando você voltar para casa, você tem algum tipo de conhecimento, mas eles não querem criar cidadãos daquele país, correto? E outra Ukraine. And basically, like, talk about an entire country that is traumatized, where every day país inteiro que está traumatizado, porque todos os dias, a todas as horas, você recebe uma comunicação que as bombas estão vindo da Rússia e vão atacar uma escola. Eu estive em abrigos antibomba em escolas e eu vi crianças escondidas e feridas. E os abrigos ainda tinham brinquedos. E mesmo ali, os refugiados e os imigrantes que foram levados para o oeste da França ainda são hostilizados, as pessoas têm problema com eles. O problema dos imigrantes na educação, eu não sei se eu estou respondendo a sua questão corretamente, são as tensões entre os locais e os estrangeiros. E não é por causa dessa população específica. Isso é parte da natureza humana. Então, é difícil, essencialmente, ter um approach político, no sentido de ter políticas. Sabe, eu fiz um projeto para o Banco Mundial em que pesquisamos 600 pessoas em 4 cidades diferentes, uma bem do lado do campo de refugiados e outras mais espalhadas aí em um raio de 50 a 100 quilômetros. E perguntamos as percepções deles dos refugiados. E uma coisa que a gente notou é que a distância não parece afetar a percepção negativa. Todos tinham uma ideia, uma percepção negativa dos refugiados, estando perto ou longe dos campos. Mas o que sim afetou é quão mais perto você estava do campo, está um pouco mais positiva. E quanto mais distante você estiver, essa positividade foi caindo, né? Então, mais negativo ainda. Mas notamos que, você nunca vai ter conseguir se livrar da tensão entre imigrantes e refugiados. E eu vou usar uma palavra que eu sei que os linguistas usam. Categorias marcadas ou não marcadas. Contanto que você tem imigrantes que estão marcados enquanto imigrantes, eles vivem
nos silos, eles vivem existências marcadas. Enquanto imigrantes, eles recebem a ajuda de universidades, da sociedade ou da cidade. E enquanto houver isso, sempre haverá tensão. Quando é que essa tensão se dissipa? Quando os imigrantes marcados vão para as categorias não marcadas. Se eu usar isso comparando com os Estados Unidos, em 1860, 1900 e até todas as décadas até 1970, ser um greco-americano, você é tecnicamente branco, mas você não é tão branco quanto o britânico. Você é americano, você era um italiano-americano, italo-americano, mas você não é tão branco quanto os WASPs, que eram os protestantes anglo-saxões. E levou mais de 100 anos para essas diferenças desaparecerem, e não desapareceram completamente. Mas levou muito tempo para que a branquitude fosse a categoria não marcada. Todo mundo que tivesse a cor branca, indiferente da parte do mundo que esse branco provenisse, que todo mundo fosse igual. Então, sabe, se você não conseguir definir quem é um imigrante, a atenção melhora. E uma forma que a gente pode criar essa conscientização é aumentando as interações. A gente não consegue convencer que o estrangeiro não é diferente, mas tem algo nas pessoas que é um conceito abstrato, sabe? A gente ama o outro num nível abstrato, mas de forma mais tangível, mais física. Tem algo inerente na gente que sempre vai criar tensões, que sabe, que é o outro, que não é alguém que é o meu igual. E uma coisa para lutar contra isso, ajudar, é não diferenciar tanto, ou seja, remover as categorias marcadas e também promover a convivência entre os grupos. Isso geralmente acontece através de amizades. Quando essas relações e amizades nas categorias se tornam normais, normativas, eles se tornam, então, não marcados. E não marcado é o que a gente deseja alcançar. É isso que eu posso te falar sobre a minha pesquisa. Eu, geralmente, sou um pessimista, então... Bom, eu estou feliz de ouvir que a sua resposta foi bem positiva. Bom, eu sei, né? Eu quero falar alguma coisa boa também, porque a gente está todo mundo tentando fazer alguma coisa boa. Sim, a gente está, mas é difícil. É difícil. E o negócio é que o mundo é completamente fraturado. Ele tem feridas que vazam constantemente. A gente pode estar trabalhando com refugiados do ponto de vista acadêmico, mas ninguém está fazendo isso por dinheiro. A gente não está nessa pela grana. E quando você começa a trabalhar com esses assuntos difíceis, o que te incentiva a continuar fazendo isso tem que te incentivar, não obstante você se traumatize. A gente carrega o trauma do vicário, a gente fala com imigrantes e você fica traumatizado quando você ouve o trauma deles. E uma parte do sintoma dos traumas é que você não pode desistir do trabalho. Não importa se seu corpo e a sua alma estão pedindo para você parar. O que acontece é que, na verdade, o trauma te pede para fazer algo complexo. Então, sabe, o que eu peço é, sejamos gentis. Quando eu comecei a estudar antropologia, eu pensei, todas essas pessoas que falam de desenvolvimento, e essas pessoas estão entrando... Sabe, a gente ouvia, vamos criticar, porque eles não vão conseguir fazer nada. Mas quanto mais tempo eu passo, talvez a gente possa odiar o pessoal aí do Banco Mundial, mas as pessoas que estão comigo no campo, eles sim estão tentando fazer alguma coisa positiva. Funcionou? Bom, as pessoas que estão no campo, elas conhecem as realidades do campo, mas elas também têm que responder para as instituições delas. E tem algumas coisas que elas não podem mudar, porque há uma inércia sistêmica
Então, como pode um antropologista fazer uma crítica externa? Mas quando eu comecei a trabalhar com essas organizações, eu pensei que talvez dar umas pesquisas extras poderiam mudar alguma coisa, mas eu percebi que não. Então, eu vou continuar só fazendo a minha própria pesquisa. Mas o que eu vou sim fazer é, eu serei gentil para com as pessoas. Eu vou dizer, sabe, será que depois de toda essa pesquisa dá para fazer uma coisinha positiva? E uma coisa que eu notei nas minhas pesquisas é que quanto mais as pessoas interagem, mais nuances existem nas relações. E nuances são uma coisa boa. São as interações simples que podem ajudar. A vida não é preto e branco. Mas, sabe, as pessoas fazendo pesquisa, elas podem falar, ai, bom, de um lado tem um monte de análise que os refugiados são violentos e nananana. Eu conheço essas pessoas e elas são muito legais. Então, a gente vê diferenças políticas, particulares, mas a gente também vê um processo orgânico que, em muitos casos, não pode ser forçado e é também um processo demorado, que exige paciência. Às vezes pode não funcionar. Às vezes, sabe, eu lembro que alguém me contou em 2003 que algo ocorreu, que uma criança morreu porque foi picada por uma cobra, mas aí acusaram os refugiados de envenená-la. On in the area. So basically, what happens is scapegoating and like all of those topics. Na área. Então, eles usavam os refugiados como bode expiatório. Então, sabe, como cientista político, você vê esse tipo de coisa. E aí eles viam 50 mil pessoas tentando entrar no bloco das Nações Unidas, porque eles estavam sendo perseguidos com armas e machadinhos. Sabe, em muitos campos, são localizados em lugares que são rodeados por pessoas que são ainda mais pobres do que os refugiados, e sabe, aí você começa a notar que há generosidade. Essa gente que tem quase nada, eles compartilham o pouco que eles têm. Então, eu acho que a gente tem que focar nas coisas positivas também, porque senão é complicado. Algo que você disse que é importante é que todo mundo está sofrendo de alguma certa forma. Então, a gente tem que tentar entender como funciona. Bom, acho que porque a gente não tem tanto tempo, mas é por isso que eu queria tanto que você viesse, para a gente poder dar uma espiadinha no que você faz. Mas eu quero que a Marisol te fale sobre o projeto, porque tem a ver com o que você está falando. Marisol, você quer dar uma palavrinha? Pode falar em português? Posso falar boa noite, Raul. É um prazer tê-lo conosco. Raul, can you change to English, please? To the interpretation? Okay, go ahead. Professora, oi, professora, você me ouve? Pessoal do português, a professora me ouve? A professora está me ouvindo? Será? Marisol, você está me ouvindo? Eu Sou sua estou te intérprete. ouvindo. Estou te ouvindo. Explica para a professora que o canal é só para ouvir, mas quem fala não precisa mudar de canal. Ele não precisa mudar de canal, entende? Porque senão acaba que ele vai perder o canal correto. Tá. Fernanda, ela está falando que não precisa mudar de canal, senão ele pode perder. Tá bom, então vai. Então vai. Tá. Que o canal é só para ouvir, não é para falar. O canal é só para ouvir. Então, acho que tá bom? Então, boa noite, Raul. É um prazer tê-lo conosco. A minha pesquisa de doutorado, que vou defender agora dia 27 de novembro, é sobre acolhimento de migrantes, né? Então, eu percebo que há uma diferença na chegada de refugiados com migrantes. Talvez os protocolos sejam mais simples, entre aspas, dos refugiados do que migrantes. Aqui, os migrantes que chegam no Brasil, eles têm essas marcas, né? É diferente um migrante da Europa, um americano, do que um da Venezuela, do Haiti ou da Bolívia. Na minha pesquisa, então, eu entrei numa escola onde algumas crianças tinham a suspeita de ser autistas, de 11 crianças, 9 bolivianas com essa hipótese de autismo, e chegamos à conclusão que a língua é uma barreira, né? É uma barreira muito importante em todos os âmbitos, na educação, no atendimento hospitalar,
enfim, é uma questão comecei a fazer um trabalho na comunidade com os professores, o ensino do espanhol por meio da atividade social. E o nosso foco de pesquisa aqui no LAR se chama PCCOL, é Pesquisa Crítica de Colaboração, na qual, observando o que acontece, a gente tem a possibilidade de intervir no meio. E isso foi E a Cissa, que é a nossa fundadora da PCCOL, junto com a Fernanda, aí a gente consegue intervir no meio. Então, o que aconteceu? Eu dei aula de espanhol por meio da atividade social para os professores, e a escola inteira começou a se mobilizar no sentido de tornar bilíngues, e que esses migrantes da Venezuela, da Bolívia, consigam ter esse sentimento de pertencimento. Então, o trabalho foi feito em não trabalhar uma língua em detrimento da outra, que elas coexistam no ambiente, seja na didática dos professores, nos protocolos, nas tarefas de casa, e, além disso, com todas as famílias, as reuniões bilíngues. Então, por exemplo, criado um grupo de WhatsApp para atender essas famílias, essa demanda. A minha pergunta é, existe algum movimento e essa preocupação com a acolhida, né? Porque se a gente pensar em migração, em refúgio, eu acho que isso existe desde a época mais remota. E como a gente pode trabalhar com isso? Eu acredito que um ponto é trabalhar a diversidade, fazer que ela seja presente e importante nos âmbitos, como um fator de enriquecimento. Queria ouvir um pouquinho. Yeah, I mean, you're very right that Sim, this is você está muito certa, isso vem acontecendo por muito tempo. Um dos meus exemplos favoritos, que vem do século V aí antes de Cristo, né? O Império Romano, os refugiados góticos vinham entrando em grandes números aí por causa dos conflitos aí acontecendo nas terras góticas e tudo mais. E a Roma basicamente passou por 250 anos de mudança na forma de gerenciar seus refugiados, às vezes segregá-los, marcá-los, colocá-los em acampamentos, falava assim, não vamos segregá-los, vamos dar fazendas para eles se humanizarem. Então eles iam e voltavam aí por muitos anos, da mesma forma que a gente vinha fazendo do que agora, e os refugiados eles estavam muito bravos com os romanos, porque os oficiais romanos eles viraram corruptos e começavam a roubar os dinheiros, e muitos refugiados se recusavam a participar disso. E eles se recusavam a financiar os romanos, por isso que eles caíam. Umas coisas me dizem que muitos desses problemas que a gente vem tendo vem acontecendo por muito tempo, mas eu acho que uma das coisas que nós temos que compreender é que as pessoas que se deslocam estão sofrendo de um trauma e as regras normais não se aplicam, certo? Você não pode ter uma pessoa traumatizada que está sofrendo um tipo de PTSD ou morando em alguns espaços difíceis e falar que eles estão sofrendo de um PTSD complexo. A gente está falando de pessoas que os sistemas neurológicos foram comprometidos, os seus sistemas endocrinológicos foram comprometidos. Você tem funções imunológicas comprometidas. Essa informação é comprometida, é depressiva. Você tem alimentação não saudável, muitos traumas, você cria essa inflamação de baixo nível que sempre vai permanecer com você. Não apenas temos resultados ruins em relação aos efeitos de longo prazo da saúde, mas também vamos ter a depressão na habilidade de resposta de incentivos. Por isso que você vê muitas vezes altos níveis de depressão quando a gente está falando nessas populações específicas, mesmo sendo alimentadas e por aí vai. Muitas das coisas que você observa aí é que o que você está fazendo, então, sabe, oferecendo apoio, basicamente é chave. É absolutamente a melhor coisa que você pode fazer, de fato.
Com isso, o que eu sugiro, então, é oferecer o suporte social não apenas às pessoas com diagnóstico clínico de uma condição específica, mas essas sem também. Porque qualquer pessoa vão passar por algum tipo de trauma. Quando eu falo assim, deslocadas, involuntariamente, eu digo. Então, a ideia é que, na maior parte do tempo, nós abordamos as pessoas deslocadas com essa noção específica de que, ok, eles estão deslocadas, mas se a gente colocar dentro de uma infraestrutura com suporte e tudo mais, elas vão ficar bem. Mas deslocamento não é tão fácil assim. Você cria esses traumas e esse mundo muito interessante que tem impactos e feedbacks de todos os estresses negativos e choques do dia a dia. E aí você tem essa jornada geral do deslocamento e tudo mais. Então, com muita frequência, as melhores práticas aqui é de também dizer, tá bom, não apenas oferecer em termos de suporte linguístico ou infraestrutura, mas oferecer um ciclo social de suporte. Habilitar as pessoas a essa permissão de sentir a dor sem ter que enterrá-la tão fundo. Com homens, você tem um homem muito maior, porque os homens não falam sobre nada em relação. Quando eu estava na Ucrânia, todas essas pessoas que vinham da guerra, os homens, sabe, foram brutalizados de formas nunca imaginadas. São atrocidades, níveis de genocídio que aconteceram com essas pessoas em territórios ocupados, sabe? Os homens falavam assim, não, eu tô ok. E você tá vendo o cara e você fala, não, você tá essa distância de dar um tiro na própria cabeça e querer beber até morrer, ou se tornar violento, ou algo do tipo. Então, se a gente for fazer esse ministeriado para os refugiados, todo o conceito de Maslow e a sua hierarquia de necessidades estava errada. Ele estava absolutamente equivocado, talvez certo para sua época. Eu não quero rebobinar aí e julgar as pessoas que fizeram coisas antes de mim. Logicamente faz sentido. Se você não tem comida ou bebida, você vai morrer. Se isso tem que ser oferecido a você primeiramente e outras coisas posteriori. Mas o que a gente percebe que, dado o nível de trauma, você tem essa... Não é uma hierarquia de necessidades, é uma teia de necessidades. Você, o espiritual, o seu biológico, sua segurança, suas necessidades sociais, formam uma teia de necessidades. É por isso que as pessoas vendem a comida no mercado negro para comprar coisas boas, certo? Porque se você recebe uma criança nesse mundo, você não consegue fazer isso com comida conforto. Você tem que fazer isso com comidas apropriadas culturalmente. Na Somália, você tem o biryani com carne e por aí vai. O que você faz? Quando essa criança nasce, você pode não ter nada, mas você tem essa comida de alívio e aí você deixa de comer por 10 dias, você vende essa comida no mercado negro para comprar um banquete por um dia. E isso vai te dar uma normalidade. Através da normalidade, você adquire uma dignidade. As pessoas podem fazer isso se elas tiverem formas de negociação. Por isso que eu acho que o espaço humanitário lhe fornece algumas pessoas essa habilidade de construir em cima disso. E, no seu caso, eu sugeriria que buscar esse suporte, veja como você consegue expandir esse suporte que você está dando. Uma totalidade, então a barreira da linguagem é absolutamente importante. O suporte institucional, claro, é importante também. Então, você quer avaliar as questões de problemas de saúde mental. Você tem essa barreira, as barreiras de socialidade, então você tem a depressão, aí essencialmente vai tornar você, né? Tem essa fala que alguém disse aqui, eu não sei quem foi. A questão é como criar o desejo de estar junto, que no momento é o que está acontecendo. Queira você
crie um ambiente que crie comunidades. Ou vamos, na verdade, criar comunidades criando ambientes e processos que tragam as pessoas numa união, certo? E fazendo isso, você tem que criar lugares não marcados para que ninguém os veja, sabe, como... Porque a ideia de caridade se torna problemática rapidamente, sabe? As pessoas deslocadas não gostam de ser vistas como os recipientes de caridade, porque antes de serem deslocados, eles tinham vidas com dignidade e normalidade. Mesmo sendo pobres, eles ainda tinham vidas próprias. E agora eles estão nesses lugares onde toda a parte do seu ser biopolítico, social, está sendo supervisionado e marcado. Então, para sair desse ciclo, você tem que trazê-lo a um ponto que eles não são mais vistos dessa forma. Infelizmente, levaria muito investimento nosso para dizer de fato, ok, não é sobre isso, é sobre todos os tipos de suporte. O que você está fazendo, então, é a coisa absolutamente correta. O que eu vou sugerir aí é você expandir, trazer mais pessoas e fazer com que elas falem sobre esse deslocamento. As mulheres, eu posso conectar você com algumas pessoas de Notre Dame, incluindo minha esposa, que, na verdade, percebeu que quando você for falar com mulheres, tomar um café, juntar um monte de mulheres que não se conheçam, funciona muito bem, porque as pessoas, na verdade, querem falar. Eu posso fazer com que alguns homens falem, porém, tem que ser um tipo diferente de espaço, de ambiente, mais informal, de uma forma meio estranha, não pode ser formal. Então, é isso. Eu adoraria poder continuar a falar, mas eu sei que a Fernanda tem que ir embora. Eu tenho um avião para pegar. Eles estão me matando aqui no plano de fundo, porque eles têm tantas perguntas, Raul. Então você vai ter que retornar, porque eu falei para eles sobre a parte social que a gente não tocou hoje. E eles têm muitas perguntas para você. Então você já tem uma reunião agendada para o próximo semestre conosco, tudo bem? Eu posso contar com você? Sim, sim. Ótimo. E aí a gente vai trabalhar como trazer você de volta, trazer você para o Brasil para estar conosco discutindo pessoalmente sobre essas coisas. A gente está muito empolgado e pessoas abram suas câmeras para dar uma salva de aplausos a eles. Sim, vamos lá. Okay, muito obrigado, muito obrigado. Estamos muito felizes de ter você aqui. Muito obrigado. E vamos tirar uma foto? Tudo bem se a gente tirar uma foto com você? Claro. Então, todos, hora da foto. Abram suas câmeras. Vamos lá. Muito obrigado, Ralph. E quando eu retornar dessa viagem, eu vou entrar em contato com você novamente para falar sobre as minhas impressões e configurar os próximos passos. Muito obrigado, eu amei. E eu amei saber que a sua esposa também está envolvida nessa discussão. Talvez na próxima a gente pode recebê-la junto aqui. Com certeza, como você disse, quando você falou aí um ponto, você gostaria de vir para o Brasil, você não tem nem que pedir. Esse é um dos lugares que toda pessoa nascida aqui nesse mundo tem que ir pelo menos uma vez. Quem sabe, talvez no próximo semestre, se você tiver um espaço aí, a gente encontra uma forma aí. Então, da sua boca para os ouvidos deles. Ótimo, eu estive no seu lugar e você pode ver. Obrigado a todos, obrigado, Raul. E a gente vai entrar em contato novamente. A gente vai ter esse movimento seguindo adiante. Eu acho que você vai ter muitas coisas que todos os meus alunos possam aprender. Você ouviu apenas de 2, mas vamos ter muito mais outras coisas que você vai poder saber mais. E eu não vejo a hora de aprender de todos aí. Muito obrigado.